Olá, olá! Chegando aqui para mais um Fluindo com Leveza. E, gente, esses dias eu tava rolando lá um stories do Instagram e uma amiga fez um comentário sobre aquela clássica música que a gente ouve todo final de ano que diz: Então é Natal e o que você fez? E aí eu fiquei pensando, né? Qual é a sensação que te invade quando você escuta essa música, quando você escuta essa frase? Então é Natal e o que você fez? Será que rola uma pontinha de cobrança ou um pequeno incômodo, né? Ou talvez até uma nostalgia que possa te trazer aí algumas perguntas ou alguns questionamentos sobre o que realmente importa? Antes, né, essa frase me fazia pensar de alguma forma como se eu tivesse feito pouco, né? Como se eu sempre ainda pudesse, né? Ou tivesse que ter feito mais. Mas esse ano foi diferente, né? Esse ano não foi assim. E sabe qual é o grande erro que a gente comete às vezes sem perceber? É que muitas vezes nós só olhamos, né, para aquela plantação que a gente fez que ainda não deu frutos, né? Ou muitas vezes a gente está olhando só para aquela plantação que a gente fez e ela acabou morrendo no meio do caminho porque pegou um bicho, ou porque não teve ali uma rega correta, né? Porque a vida estava corrida, ou acontece, ou talvez porque simplesmente aquela planta, né, ela foi plantada no lugar inapropriado. Simples assim, faz parte, né? Então, muitas vezes a gente fica com o foco naquela árvore que ainda não dá frutos, mas nem olhamos que nas letras miúdas dizia que ela demoraria de 10 a 15 anos para começar a dar esses frutos. E aí você tá ali do lado esperando, né, que ela dê frutos em meses, que ela dê frutos em dias, né? Alguns anos atrás, eu não fazia nenhuma revisão ou nenhuma análise sobre o meu ano. Eu só fazia ali uma análise mental do que havia acontecido. E muitas vezes eu chegava à conclusão de que tudo aquilo que eu gostaria que tivesse acontecido simplesmente não aconteceram. Eu passei, né, por um longo período ali de noite escura da alma, que é aquele momento da vida que a gente não tá bem e que a gente sabe que as coisas precisam ser mudadas, precisam ser alteradas, até queremos sair daquele lugar, mas é como se a gente não soubesse como sair dali. É como se a gente ficasse esperando que algo externo ou alguém nos tire ali. Simples assim. A famosa princesa na torre esperando alguém vir socorrer. E eu tinha cansado, né? Chegou uma hora que eu cansei de ficar nessa torre. E foi aí que eu comecei, de fato, o meu processo do autoconhecimento, dando mais e mais ênfase nesse processo a partir de 2020. E aí eu fui descobrindo que eu não cumpria com as promessas que eu havia feito para mim mesma. Eu não olhava para os meus desejos, eu não olhava para os meus sonhos. E eu até percebi que os meus sonhos estavam meio que fora do lugar, né? Eles estavam fora de foco e eu descobri que ali eu cometia mais um grande erro, porque eu não tinha consciência daquilo que eu estava fazendo. E sabe quem eu era naquele momento? Eu era aquela pessoa que sonhava o sonho dos outros. Eu colocava força e foco e eu fazia tudo pelo sonho dos outros. Mas e os meus? Entende agora por que que eu chegava no fim do ano e os meus sonhos não estavam realizados? Ou eu não me sentia como se estivesse chegando a algum lugar com eles? E aí eu te pergunto, né? Você tem acompanhado os seus sonhos ou os seus desejos de pertinho? Ou será que eles só estão naquele plano mental das ideias, mas nunca saem das ideias? Você faz, né, as suas metas, os seus objetivos, como que você faz por aí? Desde 2020 eu faço, né? Eu escrevo os meus objetivos nas diferentes áreas da vida e eu vou acompanhando. Nos primeiros anos, eu percebi, né, que eu
não tinha me ajustado a manter eles no foco, né? Eu não estava acompanhando se eu estava realmente, de fato, ali, né, nos passos para chegar até eles. Mas aí eu fui, né, fazendo os ajustes em 2022, 2023, aí sim. Aí eu comecei a ter uma clara percepção de que eu já estava alinhada aos meus desejos, aos meus pedidos para o universo. E eu também fui observando que alguns deles eram esses de longo prazo. Então, lembra que eu falei no começo aqui desse nosso podcast das árvores? Então, alguns deles eu entendi que eram árvores que demorariam de verdade para dar os frutos, né? Mas que fazia parte do processo, eu precisava começar, né? Eu precisava ter eles ali para que a semeadura começasse, para que acontecesse o que eu queria. Então, ali o meu processo seria de colocar adubo, de regar, né? E aí, agora em 2024, quando eu vi nesses stories da minha amiga ela falando, então é Natal e o que você fez, a minha sensação foi de, gente, eu fiz coisa pra caramba. Tá com tempo para eu te contar tudo que eu fiz? Eu vou precisar de tempo porque a lista é grande, né? Eu fiz muita coisa esse ano. Nossa, e você? Como que você se percebe por aí? Eu tenho certeza que você também fez. E esse é um grande motivo para a gente celebrar e para a gente se orgulhar de tudo que fizemos ao longo desse ano. Então, vou te convidar aqui para você respirar fundo, para você fechar por alguns segundos os seus olhos e visualize a primeira coisa. Visualize uma coisa que você realizou esse ano e que deixou você com aquele sentimento de caraca, que delícia, eu consegui, eu fiz. Sentiu daí? Então esse é o primeiro passo para você reconhecer tudo que você fez ao longo desse período. E aí, mais do que só visualizar, eu quero que você também celebre. Eu quero que você se parabenize, que você se valide pelo que você fez ao longo desse ano. Se você tiver aí com um tempinho agora, pega um caderno, abra a nota do celular mesmo e coloca aí pelo menos 3 coisas que você realizou esse ano. Pode ser algo simples. Então, se parabenize por todas as horas que você trabalhou e foi produtiva. Se parabenize por todas as horas que você cuidou de você mesma, que você esteve com a pessoa mais importante da sua vida. Se você tem filhos, se parabenize por mais um ano que tudo deu certo com eles. Passou mais um ano letivo no colégio, eles cresceram mais um ano, eles têm tudo de bom, do melhor. Há muitos motivos para você se parabenizar aqui e celebrar os feitos ao longo do seu ano, ao longo do seu processo. Pode ser que você encontre alguns pontos que precisa ser ajustado, que precisa ser melhorado, e é isso mesmo. Ao longo da vida, a gente vai precisar fazer muitos ajustes e não encare como uma falha no seu processo. É só um ajuste que precisa ser feito. Então, como que você pode, a partir de agora, fazer esses ajustes de uma forma mais leve e que melhore ainda mais e mais? É interessante, né? Porque a gente veio de um modo de ensino, até hoje, né? A gente vê isso nas escolas, um modo de ensino que foca muito mais na caneta vermelha, que é colocar ali o foco nos nossos erros e não nos nossos acertos, né? São poucas mulheres que eu escuto dizerem que aprenderam a celebrar as suas notas no colégio como as notas 7 ou as notas 8, né? Hoje a gente já pode celebrar os nossos pequenos avanços. Então celebre o seu 2024. Eu tenho certeza de que você vai encontrar muitos bons motivos para trazer
as estrelinhas da celebração na sua vida. E aí, o que que acontece, né, quando você deixa de celebrar, quando você não reconhece esses pontos? É exatamente isso, né? Você não reconhece os seus avanços. Você deixa de perceber que você está cumprindo sim com seus objetivos. E você pode acabar deixando a validação dos seus próprios atos, dos seus acertos, para as pessoas que estão do lado de fora, quando na verdade a validação precisa vir apenas de dentro. E o que que começa a acontecer quando você começa a celebrar os seus avanços? Você tira o chicotinho da sua mão e você passa a se sentir mais produtiva. Você começa a reconhecer a cada dia os seus pequenos avanços e você vai fazendo os ajustes necessários, você vai diminuindo a autocobrança. E sim, você avança. Você avança em direção ao que realmente importa para você. Então, será que agora você já conseguiu perceber que você teve um 2024 digno de comemoração e celebração? Qual é a nova sensação que surge quando vem a frase da música? Então é Natal e o que você fez? Se você puder, então, escreva o que você faz. Materialize essa boa energia de progresso e de avanço. É isso que eu vou fazer nesses próximos dias. Eu gosto de dar uma pausa e checar, né, na minha agenda quantos atendimentos de sucesso eu fiz, quantas pessoas eu atendi. Esse ano eu fiz um novo movimento com as harmonias do lar, com as harmonizações em grupo. E nessas harmonizações eu gosto de perceber quantas famílias foram beneficiadas, né? Então eu quero contar quantas famílias foram beneficiadas com todos esses tratamentos da harmonia no lar que a gente fez, porque foi realmente um ano muito especial. E essa é a energia que a gente precisa recordar, que a gente precisa celebrar, né? Dizem que Cristo nasceu aqui no dia 25. Ninguém sabe exatamente se foi essa a data, mas de qualquer forma, estamos recebendo aqui mais uma vez o convite para deixarmos a luz do Cristo entrar nos nossos lares. Ele veio ao mundo para nos libertar de todos os nossos erros. Ele veio ao mundo para nos ensinar o que é o amor verdadeiro, o amor incondicional. Então, que estejamos aqui cada dia mais abertas para receber o amor e a luz do Cristo nas nossas vidas, nos nossos lares. Que você tenha um Natal maravilhoso e que seja ainda mais especial com tantas celebrações. E aí, para a nossa harmonização de hoje, eu vou deixar aqui a nossa harmonia geral. E você pode só descer aqui a lista dos podcasts que você vai ver que ela já está disponível gratuitamente aqui na nossa plataforma. E é importante que você faça porque ela vai fechar a nível energético alguns pontos que já podem ser fechados e ela vai te ajudar a celebrar mais daqui para frente. Então confia. A sua essência, ela sabe exatamente o que já pode ser liberado, inclusive energeticamente. Então, você pode agora só descer aqui e procurar harmonia geral, aqui no podcast Fluindo com Leveza, e deixar rolando, e escutar para deixar fluir, para liberar essas energias do seu ambiente. E aí, vou deixar também uma sugestão. Quem já tem a harmonia do lar, lá dos Sementes da Vida, que a gente fez aqui ao longo desse ano, aquela harmonia do lar, a permissão para a luz entrar, se você sentir de fazer nesses próximos dias, pode fazer porque é um momento muito propício, tá? Então a gente pode aproveitar então essas boas energias que estarão sendo emanadas aqui no inconsciente coletivo e fortalecer ainda mais essa energia da luz no nosso lar. Tá? Quem ainda não tem e sentir de fazer, me manda uma mensagem aqui que eu te explico como funciona, que é uma dessas harmonizações do lar que hoje faz parte lá dos Sementes da Vida, tá bom? Então, gente, fico por aqui. Meu nome é Renata Astorga Stoyanov, sou terapeuta energética e mentora de mulheres e a minha missão é guiar mulheres para a essência da alma
E ao longo da minha jornada eu descobri que quando eu celebro as minhas conquistas, eu consigo ver e eu consigo reconhecer toda a minha plantação. Eu espero que eu tenha despertado aí em você de alguma forma a importância de você celebrar, de você se validar nos seus pequenos passos. A validação mais importante sempre será a nossa validação interna. Então, que você esteja em conexão com o quentinho no seu coração, que sempre te guiará para o seu melhor caminho rumo à abundância divina. Então, hoje celebre as suas conquistas e abre espaço para mais. Reconheça aqui as suas sementes, cuide delas e permita-se colher os seus frutos. E lembre-se sempre, o universo está pronto para te entregar ainda mais bênçãos. Será que você está pronta para recebê-las? Eu espero que sim. Hoje eu fico por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram é renata.astorga. Me conta lá como que esse podcast reverberou aí para você, ou deixa aqui nos comentários. Estamos juntas nesse movimento de fluirmos com leveza. Então, por hoje é só. Eu fico por aqui e até a próxima!